Vamos mergulhar em 8 pares de palavras em inglês que são verdadeiras armadilhas, sabe? Elas confundem até quem fala inglês desde pequeno. Entender bem a diferença entre elas pode ser o que faltava para dar aquela polida na comunicação, trazendo mais clareza e, claro, muito mais confiança na hora de falar. Bom, vamos começar com uma pergunta que todo mundo que estuda inglês já se fez um dia. A gente ouve um nativo falando e pensa, ué, mas isso não tá fora da regra que eu aprendi? Por que será que isso acontece, né? Essa citação aqui mata a charada. É que nem no português, certo? Nem todo mundo fala do mesmo jeito. O nível de formalidade e precisão varia muito de pessoa para pessoa. O nosso objetivo aqui não é sair por aí corrigindo os outros, mas sim entender as regras para a gente ter mais controle do nosso próprio jeito de falar. E é exatamente sobre isso. O ponto principal é o poder de escolha. Quando a gente conhece a norma padrão, a gente ganha a liberdade de decidir. Hoje eu quero usar uma linguagem super precisa, mais formal, ou não. Hoje o papo é mais relaxado, então vou usar um tom mais casual. A decisão passa a ser nossa. Ok, vamos para a primeira sessão. E já começamos com um clássico, uma fonte de muitas dúvidas. A diferença entre adjetivos, que dão qualidade para coisas e pessoas, e os advérbios, que modificam como uma ação acontece. A confusão entre bad e badly geralmente acontece depois de certos verbos, como to be ou to seem. O bad é um adjetivo, mas é super comum ouvir as pessoas usando ele de forma informal no lugar do advérbio badly. Olha só o exemplo, que deixa tudo bem mais claro. No inglês do dia a dia, é bem possível ouvir he writes bad. Mas, se a gente quer descrever o modo como a pessoa escreve, a forma padrão pede o advérbio. Então, o correto mesmo seria he writes badly. E para dar uma pimentada na história, entra o par good e well. Porque o well não é só o advérbio de good, ele também pode ser um adjetivo, e isso acontece especificamente quando estamos falando de saúde. Esse exemplo é perfeito para mostrar essa nuance. She looks good quer dizer que ela tem uma boa aparência, que é bonita. Agora, she looks well significa que ela parece saudável. As duas frases estão certinhas, mas o que elas querem dizer é bem diferente. É um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença. Beleza, vamos em frente. Agora o assunto é quantidade. Esses próximos pares de palavras podem mudar completamente o tom de uma frase, sabe? De algo meio negativo para algo mais positivo, só com uma pequena mudança. Olha que interessante. Aqui, o que muda tudo é a presença ou ausência do artigo a. Se eu digo she has few friends, soa meio para baixo, como se ela fosse solitária. Mas se eu digo she has a few friends, a conotação já é mais positiva, indicando que sim, ela tem alguns amigos. E a mesma lógica vale para little e a little. A regra para fewer e less é até que bem simples e direta. A gente usa fewer para coisas que dá para contar, tipo livros, pessoas, canetas, e usa less para coisas que não contamos, como tempo, dinheiro ou paciência. É uma dica fácil que ajuda a evitar um erro bem comum. Agora, respira fundo, porque vamos encarar um dos pares de verbos mais confusos do inglês. Sério, a distinção entre lay e lie dá um nó na cabeça até de falantes nativos. A diferença principal aqui é puramente gramatical. O verbo lay precisa de um objeto. Alguém sempre lays something down, ou seja, coloca alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, he lays the baby on the bed. Já o lie não precisa de objeto. A pessoa ou a coisa simplesmente lies, se deita. Tipo, your coat is lying over the railing. E é aqui que mora o perigo. Olha só o motivo de tanta confusão. O passado do verbo to lie, que significa deitar-se, é lay. Exatamente a mesma palavra do presente do verbo to lay, que é colocar. Não é à toa que todo mundo se confunde, né? Mas tem um truque que ajuda muito. Se der para trocar o verbo por put, que significa colocar, e a frase continuar fazendo sentido, então a gente usa alguma forma de lay. Se não fizer sentido, aí a escolha certa é uma forma de lie. Por exemplo, he puts the baby on the bed funciona perfeitamente. Por isso, usamos lays. Ufa, passamos pela parte difícil. Vamos agora para um par de palavras que, quando faladas rápido, são quase idênticas, mas na escrita têm funções totalmente diferentes. Essa aqui é bem tranquila. Then, com A, é sempre para comparações. Marit is taller than Anthony. Já then, com E, tem a ver com tempo ou consequência. First I found the book, then I returned to my room. Simples assim.
E chegamos ao nosso último par. Vamos falar de pronomes e daquela famosa diferença entre o uso mais formal e o uso mais casual da língua inglesa. Bom, a regra padrão é a seguinte: who é o sujeito da ação e whom é o objeto. Who sent you contra whom did you meet? Mas é muito importante saber que no inglês do dia a dia, na conversa, a maioria dos nativos usa who para tudo. O whom tá ficando cada vez mais restrito a um contexto bem informal, sabe? E aí, no final das contas, por que se preocupar com todas essas regras? Porque saber usar essas palavras certinho melhora muito a clareza da nossa comunicação, aumenta a nossa credibilidade, principalmente no trabalho ou nos estudos, e o mais importante, dá uma confiança danada para se expressar com mais precisão. E com isso, a gente fecha. O mais legal da linguagem é isso, né? Quando a gente entende as regras do jogo, a gente ganha o poder de escolher como quer jogar. A questão final não é sobre o que é certo ou errado, mas sobre qual é a nossa intenção ao comunicar. Agora, com esse conhecimento, como será que a comunicação em inglês vai mudar daqui para frente?